Olá, licitantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConLicitaCast, edição especial Com Licitantes 2024. Olha só, que missão e que honra presidir essa mesa com esses grandes mestres do direito administrativo, grandes especialistas em licitações e contratos. Não é, Antônio? Exatamente, e hoje nós iremos tratar de alguns temas um pouco polêmico, podemos dizer assim, nas contratações, trazendo ali a visão para o fornecedor para que ele possa ter o máximo de resultados possíveis. E hoje nós temos a honra de estar com o professor Niebuhr, de estar contando também com o Tiossi novamente. O Tiossi que já é praticamente... O Tiossi já é apresentador, já é palestrante, já é professor. O Tiossi é quase... Prata da casa. É o Tiossi... Ó, vai pedir música. É o terceiro dele. Vai, com certeza. Figurinha carimbada. E também o professor Anielo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sejam boa muito tarde. bem-vindos. É um prazer imenso contar com a presença de todos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como realizar uma gestão contratual saudável. E a gente já começa com a pergunta do milhão. Fiquem à vontade para responder. Então, vamos lá. Como realizar uma gestão contratual saudável? Pergunta de $1 milhão, né? Pergunta de $1 milhão. Vamos deixar para os nossos mestres, os nossos convidados, Por favor, né? Anielo. Tiossi, professor Niebuhr. Bom, eu acho que uma gestão contratual saudável, ela vem antes do contrato. Ela é preliminar ao contrato, ela precede o contrato. Como você se prepara para o contrato. Então, enfim, é óbvio que você tem que separar. Tem contratos e contratos, né? Um contrato simples, de pouca expressão, pronto entrega, isso daí não requer também uma grande preparação, um grande artefato, uma grande mobilização para a gestão do contrato. Mas aqueles contratos têm uma complexidade maior, sim. Então, começa, na minha percepção, com uma boa análise do edital de licitação pública, dos encargos técnicos estabelecidos no termo de referência, entender bem o que vai ser exigido da empresa no futuro. Se houver alguma coisa mal posta, mal esclarecida no termo de referência, pedir esclarecimento para a administração pública, forçar a administração para que ela esclareça, para que o sujeito não seja surpreendido depois com novos encargos ou com coisas que não colocou na proposta dele durante a execução do contrato. É preciso olhar também para as cláusulas de medição, de pagamento, de reajuste, para ver se está tudo adequado, se está tudo claro. Né? Porque depois chega lá na frente e não está claro, como é que resolve? Daí dá problema. Né? Então você tem analisar bem os riscos daquela contratação. Quanto mais complexa, quanto mais vultosa a contratação, essa análise deve ser mais detida. Depois, tendo sucesso na licitação, daí você tem toda uma estratégia de enfrentamento desde o início, né? Impugnação edital, de esclarecimento, eventualmente levar um órgão de controle a depender do problema e a depender de quão estratégica é aquela contratação para você. E depois, se você teve sucesso na licitação, teve êxito na licitação, daí é um planejamento realmente da execução do contrato. Você precisa se preocupar com o atendimento, a administração do seu cliente, então você precisa ter um bom atendimento, para isso você precisa ter um bom preposto, tem que ter uma boa comunicação, tem que documentar tudo que acontece no contrato, né? Uma espécie de databook que é muito utilizado pelas empresas de infraestrutura, oficiar a administração pública, registrar as coisas, mas sempre, enfim, com uma boa interlocução. Cada caso tem um colorido, né? Cada contrato tem a sua estratégia. Às vezes você tem pessoas de boa fé, às vezes você tem pessoas de má fé, às vezes você tem gente de boa fé, mas que não tem dinheiro, ou que teve um mau contrato mal planejado da parte da administração. Os problemas são os mais variados. Então, eu te diria, é uma pergunta complexa, cuja resposta também não é simples. Envolve um conjunto de fatores e varia de caso para caso. Legal. Tem que ter uma estratégia mesmo pensando em cada contrato. Esse é o ponto, não ter uma padronização, que é o que muitos buscam, né? Um modelo padrão de gestão de contrato enquanto iniciativa privada ou de minutas enquanto administração pública. Nós temos que saber que existem os mais variados objetos. O evento aqui foi muito bem dividido em 3 grandes eixos: o planejamento, a participação e execução de contrato, porque o contrato ele não surge a partir do momento em que o licitante logra êxito naquele certame. Longe disso, a estratégia começa antes, com planejamento. Não é apenas a administração... Porque as condições são pré-definidas, né, Tio? Na hora que você assina um contrato, você não pode... Você é chamado para assinar o contrato, você não vai negociar. O que você vai ter que fazer já estava lá na licitação. Tá a partir do momento vinculado. que você ofereceu a proposta, já
assumiu aquilo. Então começa antes. E o professor trocou num ponto extremamente importante e que estava adormecida no âmbito da 8666 e que na 14133 ainda não ganha um protagonismo, que é a figura do preposto da contratada. Estava lá no 68, logo após o 67, que falava do fiscal, agora está no 118, logo após o 117. E se a gente avalia a maior parte dos contratos, a gente não consegue identificar com exatidão quem é o preposto. Um bom preposto, porque ele é indicado pela própria contratada, faz muita diferença, porque ele é o porta-voz, ele é o interlocutor. Nós temos no momento do certame, que é o agente de contratação. No momento da execução do objeto, o diálogo é entre quem? Fiscal de contratos com o preposto da contratada. Então, essa gestão compartilhada, através de um diálogo, é extremamente necessário. E no final das contas é tudo ser humano, né? São homens, Perfeito, são mulheres. sim. E assim, quantos casos eu tive no escritório que o sujeito me procura, a empresa, né? Ou, às vezes o dono da empresa, o diretor da empresa, e ele tem uma situação muito difícil com a administração, uma situação muito desgastada. Você vai ver o gestor do contrato, ele não pode nem ouvir falar da empresa por causa do preposto. Né? Era um preposto ruim, que não atendia bem, que era reativo, às vezes até grosseiro, que não... Então, você cria uma resistência. Então, passa muito por isso. Então, dê um bom atendimento, tem um preposto lá que sabe lidar com a situação, que sabe contornar as coisas, diálogo, que entenda... Olha, é fundamental. E também já aconteceu o contrário, né? De empresas lá me chamarem porque tem um problema, um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, alguma coisa que não foi atendida, tal. E você começa a tratar, você começa a negociar e você vê que o pessoal da administração tem respeito por aquela empresa, admira aquela empresa, reconhece o trabalho feito por aquela empresa, ou seja, tem uma boa vontade com ela. É muito mais fácil. Então, essa relação pessoal acaba afetando muito. Botou o cara errado aí na linha de frente... a chance de se incomodar... É porque não são opositores, né? Já é grande. A administração pública precisa da empresa. São parceiros, né? São parceiros. Não é uma queda de braço. E veja só, são contratos vultosos, agora na nova lei, cuja vigência pode alcançar até 10 anos, e muitas vezes o poder público não conhece com quem está contratando, e a empresa muito menos não conhece com quem também firmou um negócio. E daí fica aquela notificação via e-mail, fica aquela comunicação extremamente formalista, sendo que através de um diálogo entre pessoas, a gente resolve muitos problemas. Sim. Agora, o curioso, o professor ele fez uma fala, acho que a gente poderia encerrar o podcast aqui, né? Porque o professor foi muito preciso. Tiossi também, quando ele diz, o sucesso da execução contratual está lá no edital. Eu compreender o que efetivamente a administração pública quer dentro da complexidade daquele objeto, identificar se aquilo que a administração pública quer consta lá das planilhas, né? Porque isso é uma realidade. Você tem um memorial descritivo, mas esse memorial descritivo ele não conversa com a planilha. Boa, e aí o licitante ele só olha para a planilha, oferece alguns lances, aí durante a execução do contrato, o gestor do contrato ele não vai fazer a gestão com a planilha na mão, ele vai fazer a gestão com o memorial descritivo. E isso são assuntos que vêm chegando muito aqui. No com licitação, e a gente por telefone, por e-mail, a gente vem enfrentando. Então, uma análise bem feita do edital, e aí qual é o grande problema? Eu decido participar daquela licitação um dia anterior, 2 dias, não existiu o tempo suficiente para eu compreender o que a administração realmente quer, não deu tempo para eu realizar uma visita técnica, né, de verificar se de fato o valor da proposta é exequível, porque uma coisa que você passou pela administração, você sabe, instaura-se ou inicia-se a fase externa da licitação, muitas vezes com um orçamento de 6 meses, né? Porque a área requisitante faz um orçamento, aquilo instaura o processo licitatório que vai tramitando dentro da prefeitura e deságua na publicação. Será que aquela pesquisa de mercado ela é exequível? E aí vem o licitante e oferece ainda disputa. E eu já escutei isso de licitantes. Poxa, mas pelo valor estimado da contratação, eu não consigo entregar isso. Poxa, mas por que você não analisou com efetividade? Você, de repente, tentou identificar de quando era esse orçamento? E é como que agora, se você quer solicitar um pedido de recomposição de preço, se você, com base numa planilha desatualizada, você ainda deu lance, você reduziu aquele valor. Ou seja, a sua equação econômico-financeira ela foi fixada no momento que você deu lance.
Como agora você aponta que você não consegue executar o objeto a contento? E aí começam, né, todos aqueles problemas infidáveis que acabam acarretando sanção, extinção, como o professor fala na obra dele, né, a extinção anormal dos contratos administrativos. Então, como o professor falou, o resultado de uma execução contratual saudável passa pelo um estudo efetivo, né? Um estudo efetivo do ato convocatório. Anelo, e tem aquele negócio, né, que a grande maioria das empresas vê uma licitação, só tem um negócio na cabeça, ganhar. Sim, Ela quer sim. pôr o contrato para dentro. Pôr o contrato para dentro. Tem situações que, tudo bem, se aquele contrato não der certo, se depois você tiver algum prejuízo, mas é um negócio pequeno. Agora, nesses contratos de maior complexidade, de maior envergadura, você não pode pensar só assim, você tem que ter responsabilidade. Às vezes é muito melhor você perder esse contrato, você não vencer a licitação, não ter o contrato, que assinar um contrato que depois vai malograr. Né? Sobretudo infraestrutura, projetos de TI de grande porte, contratos de prestação de serviços que sejam mais vultosos. O prejuízo lá na frente pode ser enorme. Então, é preciso realmente analisar esses encargos técnicos assim, pente fino, com muito cuidado. Algumas empresas têm contratado, têm nos procurado, inclusive, para fazer uma análise, não análise de risco para a administração, análise de risco para a empresa. Perfeito. Nesses contratos assim, de maior vulto, de maior importância, ela quer uma análise de risco para ela participar, decidir se vai participar da licitação, como ela faz a proposta, o que ela pode já pensar de medida de mitigação para evitar os riscos, como inadimplemento, como um desequilíbrio econômico-financeiro que não seja reconhecido a tempo, ou qualquer outro evento. Então, assim, precisa fazer isso, né? Precisa fazer isso. Quantas empresas são saudáveis, estão bem, daqui a pouco o sujeito lá fica ávido por vencer uma licitação, colocar aquele contrato para dentro, precisa de capital de giro, e daqui a pouco uma empresa saudável, bem, ela quebra, às vezes quebra por um contrato administrativo. Né? A empresa está bem, olha aquele contrato, vê como uma oportunidade, puta, com esse contrato eu vou virar, vou chegar no outro patamar, só que aquilo é mal planejado por ela, é mal avaliado, e ela dá com os burros na água e quebra, às vezes. Né? Então, isso tem que ser visto e olhado com muita... Né? Não vai recusar os contratos, né? Ah, não. Também o sujeito pode pensar, mas se eu olhar com esse rigor todo, já não ganho mais uma licitação. Né? Sim, sim. Mas tem que chegar no meio termo, vamos dizer assim. Né? E ele, pelo menos, ter ciência dos riscos para ele assim, olha, tá, vou lidar aqui, mas esses são os riscos. E é engraçado que muitas vezes essa responsabilidade é jogada única e exclusivamente para a administração pública. Perfeito. Porque a gente percebe que, infelizmente, a licitação tem se tornado um fim em si mesmo. Da mesma forma que o fornecedor está ali na expectativa, na ansiedade de vencer a licitação, o poder público parece que quando homologa um certame, pessoal, deu certo, vai lá, Resolveu avisa a autoridade de todos os administração, vamos abrir a nova licitação. Como se um contrato tivesse vida própria, caminhasse sozinho. É engraçado que quando a gente faz curso de fiscalização e gestão de contratos, o pessoal quer saber quais são as responsabilidades, quais são as atribuições. E a pergunta básica, o fiscal de contrato tem a cópia do contrato? Sim, sim. E a grande maioria não tem a cópia do contrato, então como que vai ser fiscal? Né? E daí a mesma coisa em relação ao contratado, que quando recebe a ordem de serviço, a nota de empenho, mas eu não sabia que o prazo de entrega era escasso, 3 dias, 5 dias, que não era centralizado, era merenda. Eu estava num município recentemente que são 105 pontos de entrega para merenda escolar. A logística que uma empresa dessa demanda, caminhão, motorista, ou seja, a gestão do contrato começa bem antes, com uma boa planilha de composição de custos, Sim, sim. com uma estratégia, né, pretérita. Vou ilustrar esse exemplo que o Chelsea deu, muito interessante, esses contratos com a saúde. Então, eu tenho lá uma rede municipal de escola com 200 escolas. E aí eu tenho que entregar a merenda, hortifruti, grangeiro, etc. Só que não está claro o local da entrega. O local da entrega. E aí você olha na planilha, e aí entra o que o professor Neighbor disse. Poxa, qual que é o local da entrega? Não se aponta o local da entrega e o licitante ele não pede esclarecimento. Então, o que é mais cômodo para o licitante? Entregar no almoxarifado da educação. E o que é mais conveniente para a administração pública? Entregar em cada unidade. E a gente sabe que o transporte é um custo... Se essa coisa não tiver resolvida lá na frente, a administração vai querer o quê? Vai instaurar o sancionatório, né? Não, vai ser o mais oneroso, Exato. né? O Se o não fizer, toma penalidade. Tivemos uma situação como essa. E aí, eu penso que o empresário, ele tem que ter esse olhar, mas os analistas não pegaram, mas o negócio é teu. Eu acho que a questão do frete, do local da entrega, eu acho que é algo que o
o empresário tem que ficar de olho, porque é isso que vai gerar uma problemática gigantesca futura. Sim, tem que fazer toda a análise. Você trouxe essa questão da entrega. Me lembrei de um caso concreto, um determinado órgão público, ele contratou módulos, containers modulares para fazer algo. E na base, quando ele fez a base, ele dizia que a administração ficaria responsável por fazer toda a terraplanagem, a infraestrutura inicial, e depois ele viria a colocar a base. E ele não previu a instalação elétrica do poste, né, que vem da rua, até chegar nestes módulos. E isso não estava previsto nem para a administração fazer e tão pouco para a empresa fazer. E o que a administração queria fazer? Obrigar a empresa a executar essa instalação. Então, você vê que houve um erro de projeto nítido, mas a empresa também ela não verificou previamente, por exemplo, olha, o nosso módulo vai instalar aqui, ok, a energia elétrica ela estará na onde, qual ponto, como que isso começa. Então, às vezes, um pedido de esclarecimento, ele pode resolver este problema lá na frente. É uma forma de colaborar com a Perfeito, Sim. porque às tá vezes... mal definido, Isso, você não deixou claro, isso daqui é por minha... Eu irei fazer, e se eu irei fazer, onde você colocou isso na sua composição de custo, que eu não estou conseguindo entender. Essa infraestrutura básica que você está dizendo, ela é compatível de levar isso? Eu não estou conseguindo enxergar isso aqui. Porque senão fica subentendido, porque aquilo que eu acredito seria o mesmo, o Anielo, e você não fez tal coisa? Não, eu não fiz, eu não sabia. Mas, Anielo, isso era seu. Mas era seu no que? Na minha mente? Isso não existe. Em licitação tem que estar bem claro o papel de cada um, o que cada um vai fazer, até onde cada um vai. Chegou um caso curioso lá no jurídico, que era essa situação, era a instalação de caixa d'água. Boa. Tinha o projeto da caixa d'água e tinha uma base de concreto. Só que quando você olhava na planilha, tinha a estrutura metálica, mas não tinha os custos para executar a base. E aí foi contratada uma serralheria. Ela produziu e entregou. E aí o fiscal do contrato, o gestor do contrato, que foi quem fez a base, que fez o projeto, apontou o seguinte: você tem que fazer a base. E aí o licitante, o contratado, não, mas não tem esse quantitativo na minha planilha. Não tem na planilha, mas tem o desenho no projeto. Não, isso... E aí, se ele... Aí, qual foi a grande questão para eu concluir? Se ele aponta o seguinte, beleza, não precisa você construir a base, ele reconhece que o projeto dele estava errado. Aí o que ele fez? Pode ser responsabilizado. Exatamente. Não, Exato. você vai ter que executar. Jogou o problema para quem? Para o contratado. Então a análise do edital, né, professor, é algo Eu comecei a ler um livro fantástico. ontem, esse livro foi sugerido pelo professor Marcos Nobre, que eu estava no evento. Daí o professor já é sempre muito engraçado e trabalha Ele é com demais, essas questões de atividade econômica do direito e tal. Daí ele assim, pô, Joel, eu estou lendo um livro fantástico. Eu acho que ele até estava com um livro na mão. Esse livro aqui, que é de um economista de não sei de onde, ele trata de grandes projetos. O nome do livro é Como Fazer Grandes Coisas. E ele é um especialista em grandes projetos de alta envergadura. E ele se propõe a discutir o que diferencia o projeto que dá certo do projeto que não dá certo. Eu comecei ontem, então estou nas etapas preliminares, mas o Marcos me falou sobre isso, assim, Marcos, mas o que trata esse livro? Não, o cara é genial, mas no final das contas, o que é? Não, é que ele defende que para que um contrato de grande porte seja bem sucedido, precisa de um bom planejamento. Assim, rapaz, o cara escreveu um livro para falar isso? isso aí, porra, vou ler um negócio para isso aí. Eu já sei, cara, o que tem esse livro de bom? Não, eu até... Aí deixei esse negócio para lá, daí ontem eu vou ler. Comecei a ler. Mas é interessante. Mas é um dado legal. O que esse cara fez? Esse cara não é brasileiro, esse cara, eu não sei bem direito onde é que ele é, mas não é estrangeiro, ele é, não sei se é americano ou europeu, coisa assim, especialista nessas obras e projetos de grande porte, participou de vários deles. E ele formou um banco de dados de projetos de grande porte global, mundial. Ele tem lá milhares de projetos que ele monitorou e verificou lá o projeto, se foi executado, se não foi executado. E ele trouxe um número, uma média de todos esses projetos. E ele analisou 3 fatores: ficar dentro do orçamento, dentro do tempo, e se atendia as expectativas, se entregava os benefícios que foram pretendidos com aquele projeto.
mais de 50% estoura o orçamento. Isso não é Brasil, isso é mundo. Né? Então a gente pensa no Brasil, que é tudo esculhambado. Não, isso aí é um problema que acontece. E ele vem com vários exemplos de problemas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em tudo que é lugar acontece isso. E tem um dado que é assustador. Só 0,5% dos projetos de grande porte consegue não estourar o orçamento, ser entregue no prazo e cumprir todas as expectativas ou, enfim, propiciar todas as utilidades que foram pretendidas lá na fase do planejamento. Só 0,5%. Então, o que eu quero dizer para os nossos licitantes, para as empresas que contratam com a administração pública, é o seguinte: meus amigos, você vai analisar um edital de um contrato que é importante, já parte da premissa que tem coisa errada ali. Perfeito. Já tem que partir dessa premissa. Já parte da premissa que aquele planejamento não está certo, que tem ponta solta, que tem coisa ali que não está bem esclarecida, que aquilo ali, se for aquele dinheiro que está ali estimado, não vai ser o suficiente, aquele tempo não vai ser o suficiente. Então, analisa esse negócio, sabe? Analisa com muita cuidado, porque a chance de dar errado não é um problema do Brasil. Isso é um problema global, sobretudo. Contrato de grande porte, de alta complexidade, de alta envergadura, isso é recorrente. Então, não entra no escuro, só pensando em ganhar a licitação. Ganhou a licitação, comemorou, tomou champanhe. Outro dia eu estava assim, a gente fechou um negócio, né? Daí fomos jantar, brindar. Daí na hora de brindar, assim, não vamos comemorar nada hoje, né? Daqui a 6 meses, esse negócio dando certo, a gente vem aqui e abre outro vinho mais caro e daí a gente comemora. Maravilha. Porque hoje está só começando. Sim. Né? Hoje está só começando, não tem que comemorar nada agora. Né? Então, maluco, eu acho que é mais ou menos... Não é ganhou a licitação, resolveu. Meu amigo, você tem um contrato pela frente. Né? E na licitação você tem que tratar isso com muita seriedade. Mas eu comecei a ler o livro agora, mas muito interessante. Muitos dados muito interessantes. E a gente acha que absurdos não acontecem, né? Esses dias também chegou uma consulta aqui. Eu me lembro falando... Desculpa, Nelo, mas assim, o livro é absurdo atrás de absurdo, mas aí tu vê aonde? Washington, Suécia, Dinamarca. Que a gente pensa que essas coisas não acontecem. Não acontece. Né? Desculpa. Era assim, um cliente, olha... eu fui contratado por uma prefeitura para produzir 500 camisas para a semana da conscientização sobre um determinado assunto que ia acontecer, por exemplo, do dia... Imagina com licitantes, no dia 2, 3 e 4 de outubro. Beleza. Lendo tal... Porém, a gente teve um problema e nós só conseguimos entregar as camisetas no dia 10 de outubro. E eu quero receber. Como é que é? Ui, ui, ui? Eu sabia que ia ser útil. Poxa, então é um negócio... Você fez o planejamento. Pois é, aí, ó, tá vendo? Só que é o seguinte, ele deveria ter olhado lá, pessoal, indústria têxtil, distância... Meu Deus. Qual que é? É silk screen? Bordado, é sublimação. Sublimação. Eu tenho esse material, qual que é o meu time, entrega... Nossa, Danilo. Complicado. Então, assim, a gente tá igual o Coringa, né? Era pra gente estar chorando e a gente tá rindo. Por quê? De nervoso. Ganhou a licitação, mas foi isso. Postou no Insta, acendeu o charuto, mas não planejou a execução, né? Não planejou a execução. Danilo, aproveitando a fala de todos os professores e esse caso pitoresco que você trouxe, evidente que todos os contratos nós temos riscos, né? Quais riscos que vocês podem destacar ali para o fornecedor? O professor Niebuhr trouxe, né? E é até interessante, as empresas fazem, empresas sérias, a depender do projeto, elas fazem a própria análise de risco delas, não contam só com a matriz de risco que o próprio órgão público vai disponibilizar, até para analisar o dele, Sim, isso. sim. E até para você questionar, né? Pô, mas esse risco que você vai alocar a mim não faz sentido nenhum. Eu preciso fazer a minha própria análise. Mas para quem está nos acompanhando, às vezes o fornecedor ele olha e fala, tá, mas para o meu tipo de negócio, para a minha estrutura nesse momento, eu não conseguiria contratar o professor Niebuhr para fazer ali a minha matriz, a minha análise de risco, mas
eu sei que é muito complexo e é muito genérico eu falar quais são os principais riscos que vocês poderiam identificar, mas trazer ali o que o fornecedor poderia ter ali. Eu estou diante de uma licitação, eu quero participar. Quais possíveis riscos que seriam, abre aspas, padrão? A gente sabe que não é, mas para que eles possam ficar atentos. Eu enxergo como isso aí por conta de experiência própria. Eu enxergo muito como risco a questão do tempo. Então, por exemplo, Tempo de execução? Não, o tempo mesmo. Tem municípios que vai iniciar uma obra e expede a ordem de serviço em outubro. Entendi. Outubro começa o tempo de chuva. Vai chover de outubro até fevereiro, são as águas de março fechando o verão, né? Poxa, ele já vai ter problema, porque se ele tiver um cronograma físico-financeiro enxuto, vai ser problemático. Uma outra questão, colocando o último exemplo, está relacionado a objetos que dependem de uma cadeia produtiva que no mês de dezembro entra em férias coletiva. Então, para montar... Isso aí, a gente teve um cliente nesse sentido. Para ele montar um equipamento elétrico, ele precisava de alguns componentes, que aqueles componentes eles não estavam disponíveis naquele momento, ou após a homologação e assinatura do contrato, e o prazo de execução dessas peças elétricas era muito curto. E isso acabou gerando uma inexecução e uma aplicação de sanção. Então, eu vejo assim, essa questão do momento... O momento que a licitação é concluída, o contrato assinado... Se esse é o melhor momento para eu executar. Talvez em um outro momento, do ano, por exemplo, eu conseguiria. Sim, você dialoga com a administração. Poxa, será que é adequado mesmo você iniciar uma obra em outubro? Uma obra de terraplenagem? Este prazo específico é suficiente nesta época, por estas condições? É o que eu consigo visualizar. São inúmeros riscos, mas algo que pesa no bolso é o inadimplemento da administração. Boa, Tio. É uma porta para a corrupção. Eu vejo que o foco da 14133 é a etapa preparatória, mas o gargalo está lá na fase de execução contratual. Perfeito. E a nova lei não traz um prazo para pagamento, é o edital que vai dispor a respeito. E daí depois tem o prazo que eventualmente acaba ocorrendo atrasos. Então, assim... O licitante ele tem que ter um fluxo de caixa, ele tem que ter uma saúde financeira boa, ele precisa avançar de forma gradual, ele não pode dar um passo maior que a perna, justamente porque pode ser que em um contrato, assim como o professor Joel mencionou, ele entre à falência, porque ele tem uma saúde financeira boa, ele pensa que aquilo ali vai virar a chave, quando na verdade... Virou. É a decadência. Só não foi para o lado que ele queria. Obviamente, a gente não pode generalizar. Hoje a administração pública tem avançado, está muito mais adimplente, tem legislações, a nova lei foca também no cronograma de pagamento, mas é um risco real que a gente vivencia todos os dias, esse tipo de demanda de cobrança administrativa e judicial, e que ele tem que colocar na ponta do lápis no momento de participar de um certame. Bom, assim, tentando sistematizar e contribuir, agregar aqui, tentando sistematizar um pouco as ideias, vê lá. Vou firmar um contrato, né? Pretendo firmar um contrato com a administração. Quais são os principais riscos? O contrato todo pode ser um risco, né? Isso tem que se avaliar caso a caso. Então, os principais aspectos do contrato envolvem, talvez, os principais riscos. Quando a gente contrata uma pessoa para qualquer coisa, eu contrato alguém para fazer alguma coisa. Então, objeto, contrato. O que ele vai ter que fazer, que é a parte técnica. Aqui eu tenho um risco, né? Junto com o objeto, eu contrato para ele fazer alguma coisa num determinado tempo. Aqui não um clima, né? Mas o tempo, o cronograma de execução, tempo de execução. Que se atrela ao objeto, que eu estou contratando alguém para fazer alguma coisa naquele tempo. Então, tem todos os encargos técnicos daquele contrato, né? Isso pode gerar muito problema em relação à controvérsia durante a execução do contrato, você entender alguma coisa de um jeito, se preparar para aquilo, cotar, precificar aquilo, na hora lá de entregar, arcar com os custos daquilo, na hora de entregar, a administração não recebe, fala que não é aquilo, que deveria ser uma coisa diferente, mais cara. Isso é um prejuízo danado, então é um risco enorme, tá? Então, objeto do contrato, barra tempo e atrasos também decorrente de liberação de obra, clima. Isso aqui eu concentrei no objeto. Segundo aspecto do contrato, né? Eu contrato alguém para fazer alguma coisa num determinado tempo, em contrapartida eu pago para ele um determinado preço, né?
Então, contrata alguém para fazer alguma coisa, em troca disso eu pago e ele recebe. Daí vem o segundo risco em relação ao recebimento do valor devido, que é o que o Tiossi falou, que é o inadimplemento da administração. E talvez para o contratado o principal risco. Né? Então, o inadimplemento da administração pública é um segundo risco de fundamental importância. Eu estou falando de preço, né? Da obrigação, então, da administração, que é pagar para o contratado. Quando eu falo de preço, aqui envolve também um outro aspecto que é fundamental, que é a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, que é um direito seu. Então, a economia é cada vez mais dinâmica, muitos objetos dependem, enfim, de câmbio, e se às vezes não um câmbio, mas a variação do preço no mercado internacional. Então, existe também um risco atrelado ao preço, que é em relação a mudar o preço, né? Você cotou sobre um determinado custo, e daqui a uns meses, quando você vai executar, o custo é muito maior e, portanto, o valor lá que você tem a receber não cobre o seu custo. Eu acho que essas são assim, as duas colunas centrais de risco, né? E, com base nisso, você vai desenvolvendo de acordo com a peculiaridade de cada contrato, a particularidade de cada contrato. A análise de risco é um negócio de alfaiate, né? Porque, assim, não tem... Porque, senão, você já tem o sujeito a ter um manual, uma planilha que servia para todo mundo. Mas, assim, para dizer quais são os dois principais. O objeto, que é a parte técnica e tempo, e preço, que é o inadimplemento puro e simples, e também repercussões de equilíbrio econômico-financeiro. Eu destacaria essas duas coisas. Com base nisso, você tem que trabalhar em face do seu contrato, seu negócio, as particularidades do seu negócio. Cara, assim, tem muita gente que fala sobre análise de risco e coisas, e faz não é um negócio tão difícil de fazer. Não é um negócio tão difícil de fazer. É você pensar nos riscos, e o pessoal da empresa vai conseguir identificar até melhor do que ninguém, porque entende daquele objeto, entende daquele métier, trabalha com aquilo. Então, você pensa nos riscos, né, enumera os riscos. Daí é interessante você pensar e definir as causas e as consequências daquele risco, separar isso. Esse risco, se acontecer, vai acontecer por quê? O que gera ele? Né? Então, você lista as causas. A partir do momento que você tem uma compreensão das causas, você daí pensa nas consequências. Né? Então, está aqui o risco que causa isso, e se isso acontecer, o que vai acontecer? Qual vai ser o problema lá na frente? O impacto disso. Você tem causa e consequência. Com base nisso, você consegue qualificar os riscos, que é um negócio relativamente simples também. Uma literatura assim, rápida, tu já consegue entender. Tem gente que transforma isso num negócio, um bicho de 7 cabeças, mas não é. Eu acho, pelo menos, que não. E depois... Eu concordo. Sobretudo para quem conhece do que está lidando. Né? Isso, perfeito. E depois, a última coisa, você pensar o seguinte, cara, o que eu faço para evitar... Para evitar que isso aconteça. Ou se acontecer, para mitigar. Isso. Né? E quem está lá na linha de frente é que tem as principais ideias. Né? Porque ele sabe como é que o negócio funciona. Ser assessorado por alguém que tem experiência nisso, por um bom advogado, que entende de questões contratuais, que entende de cláusulas, isso é bom, evidentemente, porque daí o cara vai, olha, você tem que tomar essa providência, tem que fazer isso, sobretudo em relação aqui a evitar e minimizar os riscos, que muitas coisas passam por aspectos jurídicos. Perfeito. A consequência também tem que ter uma grande parte jurídica assim, para antever as consequências, né? Uma consequência muito frequente diante de uma controvérsia com a administração pública, o Anelo comentou, estou falando muito, né? Mas o Anelo comentou, o Anelo comentou há pouco que é o risco de o sujeito ainda ser responsabilizado pela administração. Eu vejo isso demais, sabe? Tem uma controvérsia, a coisa está mal definida, né? Sujeito lá de absoluta boa-fé. Daí vem o fiscal, não, você tem que fazer assim. Não, meu amigo, mas não está no contrato. Exato. Eu não sou obrigado a fazer assim. Ah, não vai fazer? Declaração de idoneidade. Daí tu já não pode mais participar de licitação e contratar em lugar nenhum. Né? Então, é o jeito que muitos órgãos da administração pública têm, que eles encontram para botar a faca na garganta do sujeito e forçar o sujeito a fazer o que a administração pública quer. Essa é uma consequência destes riscos, uma consequência hoje muito grave. A administração, eu vejo muitas empresas se curvando, né, para não ter um prejuízo muito maior em relação às outras atividades. Mas dá para fazer. O problema é que uma boa análise de risco toma tempo. Exato. Precisa de reflexão. Tá? Então, precisa de gente que tem assim, olha, eu quando sou contratado para fazer, cara, é um dia que eu vou acordar lá cedo, vou pegar o meu café, sabe, calminho. É um negócio que precisa refletir, precisa pensar, não é uma coisa que vem de pronto. E aí um pregão internacional com prazo de publicidade de 8 dias úteis. Não. Dá para fazer, mas assim, tu precisa tirar um tempo, não dá para o cara ficar alguém te ligando, tu tem que sair dali para uma reunião, é uma hora que tu precisa fazer... pelo menos assim um período inteiro, um dia que tu vai tirar ali para fazer uma reflexão, para tu pensar, para
identificar os possíveis riscos, as suas causas, como mitigar os efeitos, ações Isso. de contingência, Tira um caso tenha tempo pra esses isso. efeitos. Já isso, contando, isso, sobretudo se o contrato é de alta complexidade, que provavelmente tem problema ali. Com certeza. Como eu estava falando Com antes. certeza. Com É certeza. difícil encontrar um que seja assim bonitinho, que dá tudo certo, tá muito bem planejado do lado. É difícil. Eu vou dizer Não é nem até- maldade da administração, Não. porque ela também encontra muita dificuldade para fazer esse planejamento. Eu vou dizer até mesmo por parte da administração, em alguns casos nós já nos deparamos que na execução você está lendo, antes mesmo de começar, por algum motivo você está analisando, aí você olha e você fala assim, cara, isso daqui vai dar problema por causa disso. Aí o outro olha e fala, meu Deus do céu, e a gente já contratou. E passou. E teve projeto, teve análise, passou pelo técnico, passou pelo jurídico e passou. E acontece, somos humanos, somos falhos e pode acontecer isso. Na própria seleção do fornecedor, a gente até brincava, né, entre os pregoeiros, eu falava, nossa, quando eu pego um processo, tinha uma pregoeira que falava isso, quando eu pego um processo e me dá um frio na barriga, eu tenho certeza que ele vai dar problema. E às vezes, analisando o processo, a gente identificava algo, isso daqui possivelmente dará problema na hora da seleção, e aí para o fornecedor, na hora da execução do contrato. Vários são os desafios também. Perfeito. Dos órgãos, das entidades, né? Pega uma prefeitura de uma região metropolitana, ou então de um município mais Do afastado, interior. com uma estrutura técnica Enxuta. E ele tem que orçar, montar um projeto e o telefone tocando, vistorias. Às vezes 2, 3 Sim, projetos simultâneos, sim, isso sim. acontece. Mas daí a gente volta no nosso papo inicial, que é aquela angústia de finalizar a licitação, seja para Perfeito, celebrar um contrato, seja, né, pela administração E outra, pública. o político tá lá na cabeça, ele quer, pô, eu quero essa obra e tal, tem que fazer. Quero captar politicamente. Mas daí o Anielo tá lá na Procuradoria, começa a enrolar, diz aí tem que planejar, meu amigo, pô. Sabe qual que é a Você vai entregar pro outro prefeito esse negócio, inaugurar? Quero Sabe eu qual que é inaugurar. a frase é, você tem que ajudar o governo a governar. Isso. Não, mas é justamente a isso. gente até brinca. Qual o prazo de execução dessa obra? O prazo é o prazo que o gestor que necessita para prefeito entregar. O prefeito disse que é em tanto tempo. Então, esse é o prazo de execução. Mas eu ainda conversava com o Anielo nos bastidores aqui durante o evento, na época em que ele era assessor jurídico, parecerista. O advogado está ali sentando no processo. Não, trazia o parecer, mas com uma série de condicionantes. Sim, Eu estava aqui no evento, o cliente ligou, houve uma impugnação, existem cláusulas, falhas grosseiras, erros grosseiros no processo. A licitação está marcada para a semana que vem e o gestor ele precisa que ela aconteça, que homologue justamente. Porque senão não tem reeleição, senão é um outro que vai inaugurar, que vai expedir a ordem de serviço. E foi feito para dar errado, todo mundo sabe, o fornecedor não vai conseguir executar, vai precisar de aditivo, de reequilíbrio, de recomposição. São itens substanciais ausentes da planilha. Então é o A papo, pressa é só... senta- a pressa é o que exponencia o risco, né? Perfeito. Porque você faz sem uma análise adequada E e, a até pressão, sem ela é tempo, né? gigantesca, né? E a pressão, A pressão faz ela é você gigantesca, fazer. porque se a gente for ver... Esse livro tem uma expressão que é assim, faça com pressa, mas lentamente. Não, é muito É difícil. a frase do podcast, hein? Faça com pressa lentamente, né? Só essa frase aqui, eu não preciso nem ler o livro mais. Reflexiva, né? Parou, né? Paramos, Então, né? estamos ainda impactante. Estamos, né? Eu gostaria de fazer uma extensão à pergunta do... Tem aquele livro que é Pô, vai precisar. do Kahneman, lá, que é o Rápido Devagar. Ele Sim, propõe um oposto, ele já participou dele, fala assim, pense devagar e faça rápido. Né? Ou seja, planeje devagar, planeje com calma, para depois Excelente. executar rápido. Geralmente fazemos o contrário, né? O oposto. Né? Pensar rápido e executar devagar. Esse é o projeto que dá errado, né? Perfeito. Anderson. Não, maravilha. Eu queria só fazer uma extensão à sua pergunta, né? Embora a gente já tenha falado sobre isso, mas para ficar claro para o licitante, quais são todas as consequências que podem ser desencadeadas pela falta de planejamento? Todas? Todas possíveis. Para ficar bem claro. Tô inspirado, né? Mas resumindo tudo isso,
não atingiu o objetivo que você está almejando, porque a licitação é só um meio. O Tiossi fala muito isso, eu também falo muito isso. A licitação é só um meio. O meu objetivo é colocar, eu, enquanto fornecedor, é colocar dinheiro no meu bolso. Para colocar dinheiro no meu bolso, eu tenho que executar o objeto a não, o contento. efeito é muito pior. O efeito é a aplicação das Só não ganhar o dinheiro que ele pretende. Não, a coisa É cláusulas muito exorbitantes, mais né, professor? É embaixo. cláusulas exorbitantes. Não, mas fora ele não ganhar, ele pode ter um prejuízo. Não, danado, sim, exatamente. enorme, Além de né? não colocar dinheiro no meu bolso, vai tirar... A empresa é a falência, literalmente. por Perfeito. isso. A empresa ser penalizada, sofrer essas sanções. É coação, a gente encontra. Tem um caso de pandemia, mas isso a gente vivencia todos os dias. Mas teve um cliente que procurou o escritório e venceu uma licitação, recurso vindo do mapa, ele monitorando, não havia acontecido repasse lá para a prefeitura, assinou o contrato, depois de 10 meses chega lá a ordem de serviço. E daí ele vai consultar a indústria para entregar aquele equipamento. Era R$500 mil na época da licitação, subiu para R$1 milhão. Ele pediu a revisão de preço, o poder público falou, não, você tem um contrato assinado aqui, você é obrigado a manter, você tinha que ter pedido antes a revisão, porque uma vez emitido o empenho, agora tem que entregar. Mas vejam, a gente sabe que a contrapartida absurdo, né? teria que ser maior, que até então o recurso viria quase que exclusivamente do Ministério. Agora o município ia ter que tirar recurso do bolso. E daí foi o quê? Notificou, negou o pedido, notificou para entregar sob pena de uma sanção, porque ia causar uma lesão irreparável para a administração pública. Nós tivemos que fazer um pedido de rescisão judicial com inúmeros elementos. Por quê? Uma coação que pode levar uma empresa à falência, porque ela se sente tão pressionada em executar que ela fica tão desregulada que ela fala, melhor eu entregar, ficar no prejuízo do que... Sim, e muitas vezes ir ao judiciário. E o judiciário é um risco danado também, Sim, pela sim. insegurança jurídica que graceja no país. Essa matéria, licitação em contrato, há muita insegurança jurídica. Os juízes, em princípio, eles ficam a favor da administração do Estado, né? Porque é um particular de um lado e o Estado, a coletividade do outro. Ele tende a pesar, ele tende a se inclinar em favor do Estado. Então, há uma dificuldade de medidas liminares contra o Estado, sobretudo que importam dispêndios para o Estado, pagamentos por parte do Estado. Daí, se vem uma discussão técnica ou econômico-financeira, o juiz não tem elementos para decidir, ele vai querer uma perícia. Perícias no Poder Judiciário se arrastam por anos, são 3, 4, 5 anos até que se faça uma perícia. Ou seja, o sujeito passa um tempo danado sem receber, ele entuba mesmo. Assim, é comum no escritório a gente ter assim, discussões mais complexas, de valores mais elevados com a administração pública. Discussões, assim, o comum é que seja pelo menos mais de uma década. Né? Em 10 anos não se resolve. Né? É dali para mais. Tá? Às vezes 2 décadas, às vezes a depender da complexidade, mais ainda. Né? Então, o judiciário, um dos problemas é que daí a empresa prejudicada vai ao judiciário, mas o judiciário não dá uma resposta a ela. Pelo menos não uma resposta efetiva, uma resposta a tempo. E por mais que nós tenhamos lá o artigo 20 problema. da Daí LIDB, ele não recebe, ele é penalizado e Sim. aquilo fica. Eu ia falar sobre as a consequências LIDB, práticas, né? né? Sim. Porque assim, tem as consequências práticas para o particular, que é o contratado, mas, novamente, existe uma tendência em um olhar mais protecionista para a administração pública. O então, judiciário o judiciário, quais são as consequências práticas? Eu vou dizer que talvez a maioria pese em favor Sim. da administração Agora, pública. eu Então, não é acho simples, assim- não é assim. Tem muita gente que diz, mas dentro da ação judicial resolve. Não. Não. A ação judicial pode até resolver, mas assim, você tem que ver, você vai Talvez ter uma pode guerra até de liminar, agravar. Sim. mas assim, talvez assim você consiga obstar uma penalidade, às vezes sim, às vezes não, a depender do juiz. Às vezes você não consegue no primeiro momento, leva um tempo até você conseguir às vezes, obter aquilo num tribunal, num recurso. Se tiver que esperar o julgamento definitivo, daí é muito tempo. Principalmente se for Justiça Federal, né? A Justiça Sim. Federal até mais rápida. Aqui de São Paulo, quando vai para Brasília... É. Não, Brasília não. Aqui? Mas o TRF de Brasília demora anos. Não, o de Brasília O de demora Brasília, bastante, vai. mas lá no... Agora, tem uma questão interessante. lugares não demoram tanto. Eu ia citar a LINDB aqui, né? O professor Tiossi vem com o artigo 20, né? Que caracteriza ali a necessidade de observância da teoria do consequencialismo, mas no caso de uma situação contenciosa, problemática, né? Dentro do contrato administrativo, a gente tem a possibilidade do acordo administrativo, né? Então, está lá o artigo 26,
eliminar uma irregularidade, uma situação contenciosa ou uma irregularidade jurídica, né? Ou uma insegurança jurídica. Então, há essa possibilidade. O órgão nem precisa ter um regulamento, né? Porque o próprio artigo 26 já é uma cláusula geral de acordo. E aí colocar as questões, né? Qual que é a situação problemática? Eu preciso ampliar um pouco o meu cronograma físico-financeiro? Qual que vai ser a contrapartida? Até porque muitas das vezes a administração ela tem interesse em resolver, mas ela não vê a legalidade. Boa. Por conta... Tem a mediação, tem a disputa boa. Sim, sim. Mas o ponto, eu acho que na prática isso não acontece tanto, porque esse sistema, ele beneficia a administração. Né? Tem uma controvérsia. Né? A administração defende lá uma tese que ela vai ser menos onerada. Né? Se o contratado tiver razão, a administração vai ter que pagar mais. E a administração tem tudo na mão para ela forçar o sujeito a fazer. Ela para de pagar, ela não faz o reequilíbrio, ela aplica uma sanção. Ou seja, quem está numa posição fragilizada é o contratado. Quando a administração faz um acordo, pressupõe uma vontade dela de resolver. E às vezes ela está assim, não, eu vou pressionar o cara, vou fazer sangrar para forçá-lo a fazer. Então, assim, por isso que a gente não vê com grande frequência esses acordos, ou um dispute board, ou coisa assim, porque, em princípio, não favoreceria esse interesse secundário, esse interesse patrimonial da administração, que ela quer mesmo é enfiar a faca no pescoço para que o sujeito se curve e faça o que ela quer, né? Então, esse é um problema. Isso poderia ter muito mais, né? Mas sim. Isso pressuporia também o contratado numa situação como essa, ele tem que, de alguma maneira, criar uma estratégia para ele também pressionar a administração. Né? A administração tem o que perder também. Dar uma equalizada aqui na situação, na negociação, porque normalmente ele fica muito fragilizado e a administração fala, não quer, você vai ficar sangrando aqui, eu sem pagar, vou ser penalizado, sem poder participar de outras licitações, até você se dobrar. Né? Então, é um problema. É desafiador, né? Muito. Vamos à última perguntinha, Anderson. Sim. Na verdade, é mais em tom de dica, né? Se existe, e se sim, quais são os mecanismos para o licitante ele realizar, elaborar uma gestão contratual eficaz? Podem ficar à vontade, hein? Por gentileza. Um checklist, assim, né? Primeiro, eu diria, uma boa análise antes do contrato, na fase da licitação, antes de oferecer propostas, saber onde você está pisando. Se possível, faça uma análise de risco. Não vou fazer essa análise de risco, mas pense, então, nos riscos, analise bem os encargos técnicos, as questões econômico-financeiras, né? Tenha ciência dos riscos que envolvem essa contratação. Se quiser, esquece esse negócio de análise de risco, de nome, blá, 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 mas, assim, olha bem, vê o que a obrigação que está assumindo, tenha boa ciência disso, e tem dúvida, pergunta, né? Questiona a administração, não deixa para lá. Então, primeiro você precisa se preparar. Segundo lugar, né? Tenha um bom ponta de lança aqui à frente desse contrato, em contato com a administração, que é o que a gente chama de preposto, uma pessoa preparada, uma pessoa capacitada, uma pessoa que saiba lidar com a administração pública, que seja bom de relações humanas, né, que saiba se comunicar bem, que saiba dar um bom atendimento, que saiba manter uma boa interlocução com a administração pública, que isso me parece também muito importante. Segundo lugar, tudo que acontecer no contrato, registra, documenta. Tá? Não, mas eu fui lá e falei, conversei e o sujeito disse tudo certo. Meu amigo, esquece. Né? Quantas vezes vem lá no escritório e fala, não, mas o fulano falou. Falou o quê? Falou para ti? Alguém viu? Documenta, formaliza. Não, participei de uma reunião, não teve ata, então tu faz o seguinte, sai daquela reunião, manda um e-mail para as pessoas que participaram da reunião, dizendo o seguinte, só para registrar que na reunião que nós fizemos hoje, tal hora, na sede tal, que participou fulano, beltrano, ciclano, a gente tratou disso. Vocês têm alguma correção, algum reparo para fazer em face do relato? Provavelmente ninguém vai responder. Então, é uma prova que você produz. Se alguém responder ok, acusa o recebimento, melhor ainda. Se ninguém responder, você vai dizer, olha, eu mandei aqui para o sujeito na hora, ninguém disse que não. Né? Você pode ter um textozinho em relação a isso. Né? Então, precisa documentar tudo. As empresas de engenharia de grande porte, elas fazem isso. Elas utilizam um documento que é o databook. Né? Em obras de engenharia tem isso. Tem esse databook, tudo que é registro, tudo que é coisa, tudo que é documento, tudo que se trata em relação àquele contrato, vai para o databook. Né?
Às vezes é um negócio enorme, mas está tudo documentado, está tudo registrado. Aí o trabalho é de garimpar aquilo e entender e ver todo esse retrospecto. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: muitas vezes o pessoal que contrata com a administração pública, ele pensa assim, mas eu não vou fazer isso porque daí o gestor vai ficar chateado comigo, né? É meu cliente, pô, se eu reclamar, tal, isso vai ficar ruim, porque daí ele vai ficar com uma má vontade comigo. Tudo depende da estratégia, depende da linguagem, depende do jeito que você comunica. Então, assim, às vezes eu vejo, mandou um ofício desaforado, o sujeito diz que fez a administração, está tudo errado, dizendo assim, fiscal, você é um jumento, você não sabe nada. É óbvio que a administração vai ficar contra você. Agora, depende da linguagem. Você vai, olha, excelência, eu estou aqui para contribuir, né? Um espírito aqui de colaboração. Amistoso. Veja bem. Relações humanas. Aqui, quem sabe, você reflete. Então, assim, você tem que cuidar da linguagem, né? A gente lá no escritório, de vez em quando, vem um advogado novo, estagiário, faz a impugnação, ou um recurso administrativo. É para o cara que está conduzindo a licitação, né? Pro pregoeiro. Daí ele começa a xingar o pregoeiro. Você, não, rapaz, não faz isso. O que tu tá querendo? Né? Então, você tem que saber, tem que calibrar a linguagem. Relação humana, né, professor? Como você falou, Cuidando né? da linguagem, né? Fazendo, não tem problema. E você registra, você põe. Uma coisa que a gente utiliza também, recomenda para algumas empresas. As empresas hoje, a grande maioria tem programas de compliance, mas os programas de compliance, sobretudo para as empresas pequenas e médias, tem aquele código de conduta, que é o código de conduta, aquele que meio que um copy-cola que o sujeito pegou no Google, genérico, aquele generalzão, né? que não pode dar brinde. ChatGPT fez. Um negócio que não... Ok, tem, legal, é melhor do que nada. Mas, enfim, conversa muito pouco, dialoga muito pouco com a realidade da empresa, com o mercado dela, com as relações dela. Então, se é uma empresa que contrata com a administração pública, eu acho que uma ideia legal também, a gente tem feito isso, é uma política de relação contratual com a administração pública. É uma norma à parte, né? Então, você já estabelece ali como é que aquela empresa trata, né? Como é que ela se relaciona com a administração. Tanto antes da licitação, muitas vezes a empresa tem que apresentar um produto, quer vender uma ideia à administração, ela pode fazer isso, né? Enfim, como é que ela reage? Vai lá, o sujeito é uma empresa de tecnologia, apresenta lá o software, meu software faz isso. Daí o secretário, gostei demais, me entrega o termo de referência, faz para mim. Qual a resposta do cara? Claro. Cadeia? Né? Então, assim... Tá aqui o pendrive. Eu estava esperando você dizer isso. Aí você resgata o que tinha nesse pendrive. Se fosse um pendrive... Mas, assim, cara, você não pode dizer pro sujeito também assim, tá maluco? Né? Não pode. Você tem que ter uma resposta pro cara. Boa. Então, assim, olha, você quer uma colaboração, tá? A gente pode dar essa colaboração, mas então vamos fazer o seguinte... Faz um PMI. Formaliza que isso aqui por e-mail. Daí você tem uma resposta padrão, você diz isso aqui é uma colaboração. Não vou fazer o termo de referência, tá, mas eu vou te entregar elementos técnicos. Daí no final desse mês você fala, olha, ressalvo que isso é uma mera colaboração, sugiro que você consulte outras empresas do mercado, nos isentamos de qualquer responsabilidade, a administração tem que avaliar. Tem coisa. E no contrato? Inadimplemento da administração, a administração atrasou. Daí está nessa norma, olha, atrasou, o gestor é obrigado a comunicar o controle interno do órgão ao Tribunal de Contas, houve quebra da ordem cronológica, tem que representar para o Ministério. Porque daí, essa política é até uma coisa que você manter uma boa relação, é uma estratégia até para não azedar a relação lá na ponta da administração. Você vai dizer, olha, se você não me pagar, eu vou ter que levar isso para essa instância. Não tem nada contra você, mas eu não posso. Eu tenho uma política de integridade. Às vezes você apresenta até antes essa política para o sujeito. Se acontecer, infelizmente. Contrato, olha, no começo do contrato, olha, tem isso, eu queria te apresentar, tá aqui. Sabe aquela política que eu te mandei lá no começo do contrato? Deixei uma cópia, eu mandei primeiro, que tu não leu, mas aqui exige Um anexo da proposta, um anexo do contrato. Olha, tá aqui, tem uns acionistas aqui, uma coisa, eu sou obrigado a fazer, não há como não fazer isso, a gente vai ser obrigado a fazer, mas olha, daí cuida com a linguagem. Então você tem toda uma estratégia para isso. Então tem medidas a serem tomadas, né, para que você... Outro dia eu tô falando demais, né? Mas é uma aula, né? Realmente. Mas outro dia eu tava vendo Fale demais, Instagram, Instagram, essas coisas, então, artificial, aquelas coisas cartilha, do né? corte, né, do micro conteúdo, essa toda, daí, enfim, faz parte. Mas daí tinha um blogueiro aí sobre licitação, daí a pessoa tá fazendo um post e tal, inadimplemento da administração, como é que resolve?
me segue aqui, já curte e tal, e eu vou dizer pra ti pra você nunca mais ter esse problema. Daí, daí o sujeito vai assim, pede esclarecimento no edital, assim, pô, tá fácil. Ou seja, é um negócio complexo, não tem assim uma fórmula, é um conjunto de medidas que precisam ser tomadas. E aquele que contrata com a administração pública, é bom que ele pense nisso, que ele planeje isso, que ele tenha boas consultorias, como é a licitação, e conte com gente preparada para ajudar ele a seguir esse caminho. Né? Tem muita casca de banana no meio desse contrato administrativo, nessa relação com a administração. Não é para amador, o sujeito tem que saber onde anda. Parece um Donkey Kong ali, assim, né? Do Super Nintendo, aquelas casquinhas de banana solta. Mas veja... Revelou a idade, hein, Tiossi? Aí, ó. Mas essa questão do programa de integridade é fantástico, todas as dicas, né, são maravilhosas. Mas para complementar e para não ser repetitivo, acredito que fazer o básico, que é conhecer o próprio produto, a própria solução. A empresa, ela se aventura e ela não conhece até o seu limite questões de custos, de logística. Então, antes de entrar numa licitação, gestão de contrato, gestão de processo, conheça do seu negócio. Qual a sua capacidade técnica, financeira, operacional. De atendimento, né? Exato, de atendimento. Segundo passo, capacitação da equipe. Licitação, existem diretrizes, SRP é diferente de um contrato convencional, as modalidades existem dinâmicas distintas, uma contratação direta. Então, a capacitação ela é fundamental, não é à toa que o evento do Conlicitantes é referência nacional, já está aqui na 3ª edição. Por quê? O mercado clama por isso daqui. Nós precisamos dessa ter uma expertise. dimensão muito maior, né, Tios? Porque assim, a gente fala tanto de capacitação do lado da administração pública, e aqui a gente tem esse movimento que é capacitar, ter conteúdo para as empresas, mas isso precisa se ampliar, isso tem que ser, porque se a gente pensar no mercado, apesar de ter um evento aqui cheio e grande, mas ainda é muito pouco, né? A grande maioria das empresas não tem essa percepção. Sim. Né? Pensa em contratar com a administração e que nem contratar com o privado. Não é. Não é. É aquilo, não existe licitação só com uma parte. É uma via de mão dupla. O poder público precisa da empresa. A empresa precisa do poder público. É necessário que nós tenhamos alinhamento. Novamente, a gente sempre fala do artigo 11, lá, parágrafo único, ambiente íntegro e confiável, confiabilidade mútua, essa integridade mútua. Então, são fatores, elementos essenciais que ficam como dicas aí para os nossos licitantes. Anelo. Excelente, não, aqui eu tô só aprendendo, né? Eu vim só aprender. Só aprender é isso, né? Acho que esse é o grande gargalo. É o que faz que muitas empresas tenham uma primeira e única experiência com negócios com o governo, né? Acho que o que ficou colocado aqui são coisas bem significativas e que cada licitante, né? Que cada pessoa que quer entrar nesse mercado de compras governamentais, faça uma reflexão de tudo que foi falado aqui para que ele faça uma checagem no seguinte sentido, ó, será que o meu time, a minha empresa tem um nível, né, de maturidade para entrar num contrato onde o poder público ele deve, caso venha a executar, aplicar as cláusulas exorbitantes, né, de rescindir, de punir. Então, acho que é isso. Fica aí mais um podcast memorável. E esse é o grande encanto das licitações, que nós não temos um padrão. Exato, Sempre exato. revisitando, sempre conversando, contribuindo, porque qual que é o objetivo? Atendimento de pessoas, atendimento do interesse público, pública, né? A política Envolvida. pública, é a humanização do direito. Acho que esse é o momento, aproveitar a nova lei de licitações para humanizar o direito, a satisfação do interesse público e quem ganha é toda a sociedade. Muito bom, muito bom. E acho que o que fica dentro de um resumo, voltando para a primeira fala do professor Joel, é a análise não, o estudo do ato convocatório, né? Eu acho que ali... Professor Nelo, me perdoe, mas você comentou recentemente, nós gravamos um episódio Sim. que houve uma evolução nessa análise do edital. Sim, né? sim. Em algumas etapas ali, que antes falava em... A gente cunhou, né? Assim, no primeiro momento você lia o edital, né? Passou para a fase de estudo e hoje... o edital ele deveria se chamar esfinge, né? Porque ele tem que ser decifrado. Porque uma coisa não fala com a outra, uma outra não comunica
com uma outra parte. Então, assim, o edital tem que ser decifrado. Não é, professor? Não é mais leitura. Não é mais leitura. Não é Então, leitura assim, não, e esses dias eu falei E nem também. análise. Esses dias eu falei que você tem que analisar um edital como uma pessoa que se divorciou 4 vezes e marcou um próximo encontro amoroso. Ele desconfia de tudo. Ele tá aqui, ó, a pessoa falou... Ou não. Não, ou vai pra bagunça, né? sempre fala isso. Tem uns bobos, né? É emocionado, né, mano? Calma ali. Os caras se apaixonam a cada 5 minutos, né? Mas, meu, é assim, é desconfiadão. Pô, mas isso aqui, deixa eu dar uma olhadinha lá no campo de referência. Pra mim, assim, eu só faço análise digital impresso. Porque esse negócio do PDF, então eu olho aqui... Depois... Daí a idade. Não, porque eu coloco um post-it aqui, porque é o seguinte, tudo muda, né? Então, assim, bate aqui, olhou ali, mas, pô, aqui tá dizendo uma coisa, ali outra. Quantitativo aqui é por hora, aqui é por dia. Não, calma aí. Então, é a idade também, né, professor? Mas... Eu não tô um mês e meio. Não, Nilo, repete aí a questão dos 4 casamentos, como que é? Porque faltou o Yuyui, né? É isso. Então, você tem que estudar o edital como uma pessoa que casou e se divorciou 4 vezes e em cada divórcio saiu todo arrebentado, entendeu? Arrumou a namorada, ela vai deixar uma escova de dente. Opa! A pessoa começa a falar, dá alguns sinais. Joga pela janela. Não, acho que não chega... Não, a pessoa não chega nessa fase, é no date. É no date. A pessoa começa a falar, calma aí, Ele tá pá. moderno, ele tá Aí começa a falar moderninho, aqui, aí você começa a checar as informações, né? E é isso, é checar as informações dentro do edital, né? Então é isso. aí, meu amigo. Senhoras e senhores que estão nos acompanhando, este foi mais um Com Licitacast especial com licitantes. Agradecer a presença dos professores Joel, Tiossi, Anielo, também o Anderson que mediou junto comigo esse debate. Trouxe o jargão, Trouxe o jargão Pô, que, isso aí que agora deu a entonação. Pra quem não sabe, agora eu vou contar, porque o pessoal de casa, às vezes, eles estão o que Que é história é esse? Que essa? história Esse é essa? ui-ui-ui. Qual que é a piada interna? aconteceu, Eles também querem rir da piada interna. E a piada interna, basicamente, foi testando os microfones, cada um tem a sua forma de Normalmente é um testar, alô, né? um Alô, dois, oi. Som, dois, som, teste. diminui o ganho do meu, porque eu falo muito alto. Agora, o Anderson, ele foi testar com o famoso uiuiui. E o Anderson foi um carinhoso, né? Foi um negócio melado, né? Açucarado, né? Foi um Não, e assim, ó. aveludado. Não, e assim, o Anderson aprendeu sobre gestão de contratos e relacionamentos, né? Depois do 4º divórcio. Uiuiui. Então é isso, Maravilha. pessoal. Um grande abraço. Licitação também é diversão. Grande abraço. Se você gostou, deixa o seu uiuiui. Boa, E aí nós sabemos que ele chegou até o fim, porque aí ele sabe o uiuiui o que faz contexto, o né? contexto. O contexto. É verdade. Exatamente, É, exatamente. o contexto. Então é isso, pessoal. Vai. Um grande abraço. Até o Abraço. próximo episódio. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Isso aí. Tchau, tchau.